Irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos os que têm nos acompanhado aqui por este canal de comentários de lições bíblicas da Escola Dominical. Hoje nós estaremos comentando a lição de número 8, que traz o comentário da lição do profeta Naum. O tema proposto da revista: Até onde vai a paciência de Deus? Um título bastante sugestivo. Nós vamos ver que o profeta, ele tem a revelação de Deus, né, em relação a uma sentença sobre Nínive. Então, o profeta Naum é um profeta que traz uma mensagem não para Judá, mas uma mensagem para um outro povo, de uma sentença, de um juízo que Deus traria sobre esta nação. Então nós não podemos nos esquecer que Deus, ele é amor, mas o amor de Deus caminha lado a lado com a sua justiça. Então, infelizmente, há aqueles que abusam da paciência divina, tratando com leviandade a graça que é dispensada a todos nós. Então, a graça ela é estendida a todos os homens, mas o homem, ele não tem que tomar cuidado para não receber em vão a graça divina. Porque a misericórdia de Deus, ela é oferecida a todos os homens. Então, Deus sempre oferece novas oportunidades para que o homem venha andar no caminho direito, no caminho reto, no caminho bom. Porém, há um momento que a paciência de Deus, ela dá lugar ao que? A sua justiça. Por quê? Porque Deus jamais vai tratar como inocente o ímpio, o injusto, aquele que pratica a atrocidade. Então, Naum, ele vai profetizar entre o ano 630 e o ano 640 antes de Cristo. Quem está no trono é Manassés, filho do rei Ezequias. Então Manassés, ele reina um longo período. E no tempo do reinado de Manassés, a Síria, ela é uma grande força daquele tempo e ela é uma ameaça ali para o Reino do Sul. Haja vista que o Reino do Norte já havia sido destruído e levado cativo o povo no ano 722 pelos assírios. Então, os assírios, desde ali do ano 750, já surge como uma grande força, né, militar, bélica, que vai assolar muitas nações e agora está sendo uma grande ameaça para Judá. Então, o Reino do Sul permanece a coroa única e algumas reformas por alguns bons reis vão fazer com que a misericórdia de Deus ela seja estendida, só que ela anda junto com a sua justiça. Então nós vamos ver que Nínive, cerca de 160 anos antes, ela foi alcançada pela pregação de Jonas, porque Deus diz que os ninivitas, por causa da sua atrocidade, eles seriam destruídos. E Jonas vai até Nínive, vai pregar por cerca de 40 dias, dizendo que a cidade seria destruída. Mas nós vamos ver que aquela geração, quando ouve essa mensagem vindo da parte de Deus, eles se arrependem. E eles alcançam, que é a misericórdia do Altíssimo, eles alcançam o seu favor. Só que o tempo passa e após mais de 150 anos, essa nova geração que surge, eles
preferem o caminho da iniquidade do que o caminho da retidão. Então, aquele avivamento, aquela mudança de vida que houve lá nos dias da pregação de Jonas, ela ficou para trás. E nos dias de Naum, os ninivitas, interessante quando nós falamos assírios é a nação, Nínive é a capital da Assíria. Então, os assírios ninivitas são assírios. Então, ele trata, algumas vezes, Nínive e Assíria, mais um povo só. E nos dias de Naum, nós vamos ver ali durante o reinado de Manassés, os ninivitas, eles haviam voltado o que as suas conquistas, a prática da crueldade, a agressividade contra os outros povos, da qual eles assolavam muitas nações, despojando que das suas riquezas, dos seus bens e praticando que o terror. Os assírios, eles eram mestres do terror. Os seus conquistadores, eles cortavam que as mãos, as orelhas, furavam os olhos. Nós vamos ver que um dos reis dos ninivitas, Tiglat-Pileser, primeiro ou segundo, agora eu não me lembro de cabeça, mas ele colocava os seus inimigos pendurados em estacas e chegavam até mesmo a esfolar os cativos vivos diante das suas conquistas, diante ali das vitórias que eles obtinham contra os outros povos. Então, os ninivitas, eles se envolviam muito com a idolatria, com feitiçaria. Os seus deuses eram deuses guerreiros. E nós vamos ver que, devido à sua soberba, à sua arrogância, eles serão alcançados pelo juízo de Deus. Então, Naum começa trazendo que peso de Nínive, quer dizer, a sentença sobre Nínive, numa revelação que ele tem de Deus, onde ele vai dizer que Deus, ele é um Deus zeloso, né? Versículo 3, é um Deus tardio em irar-se em grande força, só que o culpado ele não tem por inocente. Então Deus é um Deus longânimo, tem um ânimo longo, Deus amoroso, porém o inocente, ele não vai permitir que seja ali atrocidado pelo ímpio. Então Deus não tem o culpado como inocente, mas a sentença ela chega. Então, a Síria, os assírios, eles semearam que há impiedade. Eles aboliram o arrependimento, da qual a geração lá de Jonas haviam alcançado. E eles voltaram o caminho da impiedade. Então, a lei da semeadura, ela é resultado daquilo que nós plantamos. Nós temos que entender que o juízo divino sobre o pecador não é um ato de vingança, algo arbitrário, mas é resultado de um processo da lei da semeadura, onde a providência moral de Deus ela se manifesta. Então, naqueles dias, o seu povo ele estava sendo ali ameaçado pelos assírios e Deus mostra para Judá, através da profecia ali de Naum, que Deus ele é soberano. A sua soberania é sobre todos os povos e que Deus está atento para o cuidado, o zelo para com o seu povo. Então nós aprendemos no livro de Naum uma grande verdade. Nós não devemos abusar da paciência de Deus, optando por uma vida pecaminosa. Nós vamos ver que a misericórdia de Deus, ela deve ser vista como uma oportunidade.
de gerar em nós o que? Um coração quebrantado, uma vida piedosa. Porque, infelizmente, os ninivitas, eles abusaram que da misericórdia e da paciência de Deus. Optaram por uma vida de pecado, por uma vida de arrogância, por uma vida de prepotência. Mas que Deus nos ajude a aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado a cada dia para vivermos a vida de uma maneira sábia, de uma maneira tranquila, de uma maneira equilibrada, da qual Deus possa se agradar de nós, daquilo que nós fazemos. Então, é um livro de apenas 3 capítulos. Naum significa o Consolador. Então Deus traz o que? Uma mensagem de consolo para o seu povo, dizendo que Ele zela e Ele é soberano sobre todos os povos. Aquilo que o homem semeia, certamente ele vai colher. Então, os ninivitas, no ano 612, eles foram ali derrotados. Nínive foi destruída e o seu exército caiu por cerca do ano 606. Nós vamos ver que nós já não temos mais hoje, né, a nação dos assírios, né? Nínive é apenas uma cidade histórica, tem ali as grandes colunas do que foi no passado. Já não existe mais como nação os assírios. Foram ali alcançados pela justiça de Deus por todas as atrocidades que eles fizeram. Então, que Deus te guarde, Deus te abençoe e até uma próxima aula, se Deus assim permitir. Nós